Cumprimento a todos os internautas e agradecendo a Casa de André Luiz, que nos convidou para conversar, né, com aqueles que nos assistem sobre um assunto tão interessante dentro da doutrina espírita, que é assunto de liberdade e de felicidade, né? E nós vamos tratar desse assunto por quê? Porque é um assunto tão inerente ao ser humano que é o que ele busca. O ser humano sempre buscou ser livre e, claro, também ser feliz, né? Mas para que a gente possa conquistar essa felicidade, ou até mesmo conquistar uma liberdade, que requer também uma responsabilidade, nós vamos considerar dois aspectos importantíssimos na nossa existência, que são os aspectos materiais e os aspectos espirituais, né? Que nos envolvem, né? A todo instante, a todo momento, porque é a nossa vida. E aí nós temos que elencar as prioridades, né? E as situações diversas que nos envolvem a todo momento, né? Sobre essas questões, que são problemas, que são dúvidas, que são incertezas, inseguranças, medos. Isso nos traz aflição, isso nos traz tristeza, isso nos distancia de uma felicidade. E aí nós temos que lembrar, né, das bem-aventuranças de Jesus, quando ele nos disse lá no Sermão do Monte, que a felicidade, né, é também aos aflitos, porque ele diz, bem-aventurados os aflitos. E aí a gente fica assim pensando, ora, é uma incoerência. Como que o aflito vai ter bem-aventuranças? Como é que ele vai estar num estado pleno de felicidade? Quando é que um aflito vai ter condição de extremo bem-estar? São incógnitas. Mas aí vem a doutrina espírita nos ensinar, nos exemplificar e nos mostrar que todos fomos criados para atingir a felicidade. Assim como também fomos criados para atingir a perfeição. Né? Fomos criados simples, ignorantes, como espírito primevo, né? Mas com um destino certo, com uma fatalidade certa, que é um dia chegar à perfeição. Então a gente vai observar que a felicidade e a perfeição, né, são inerentes ao espírito. São inerentes ao espírito. Ou seja, estamos destinados a sermos felizes, assim como sermos perfeitos. À medida que evoluímos, vamos desenvolvendo a semente que está dentro de nós. Aquela semente que está incubada de amor, aquele germe que tem dentro de cada um de nós, que brota e que nos faz crescer, que nos faz evoluir, que nos faz sentir melhor. E aí a gente vai lembrar de Jesus, quando ele diz lá nas bem-aventuranças, que nos cabem no futuro, né? Que o futuro que nos reserva depende daquilo que fazemos hoje, daquilo que cultivamos agora. E fica muito fácil, né, que a doutrina espírita fala fazer a caridade, sem olhar a quem, tratar bem as pessoas, tratar bem o meio ambiente, né? Tudo aquilo que a gente faz de prejuízo dentro do que nos cerca, seja para o ser humano, seja para o meio ambiente, vai resultar no nosso estado emocional de ser feliz ou de ser infeliz. Então nós temos aí a liberdade de escolher, de fazer, de selecionar, né? E isso vai refletir lá na frente. O que eu quero para mim lá na frente. E a gente vai muito mais além, né? Porque a doutrina espírita nos diz que nós vamos retornar várias vezes neste mundo, dependendo do nosso merecimento, né? Não estou dizendo que todo mundo vai voltar, que isso é um fato. Para um planeta que está com os pezinhos da regeneração,
né? Que a gente tem essa informação que vem do mundo espiritual, então a gente, às vezes, se não tiver o merecimento, não retorna. Mas e se retornarmos, como é que a gente vai querer estar nesse planeta, nesse mundo? Né? Então, o que a gente faz hoje, a gente certamente vai colher amanhã. E a gente, às vezes, pensa nisso só no contexto de relacionamento, mas nós temos também de pensar nisso no contexto de habitação no planeta Terra. Né? Então, a gente vai percebendo que o homem, ele está ligado em dois verbos que fazem parte da sua existência, que é o ser e o ter. E interessante é que nenhum desses dois deveria estar sobrepondo um ao outro, porque eu sou bom, eu sou benevolente, eu sou prestativo, né? E os ter, eu quero mais, eu quero conquistar mais, eu quero poder, eu quero mais bens materiais. E a gente tem que entender que nós precisamos dos dois aqui na Terra, porque também não adianta a gente querer isolar-se do ter, porque nós precisamos, somos encarnados, temos um corpo que tem necessidades físicas, então precisamos de ter moradia, precisamos de ter alimentação, precisamos de ter um meio de locomoção. Hoje precisamos sim, estamos no mundo, vivemos no mundo, mas o importante é viver no mundo, mas não ser do mundo. Eu preciso de ter computadores, eu preciso de ter essas condições que me traz um conforto, de forma equilibrada. Mas o que às vezes destrói a humanidade e o ser humano é que ele quer ter, mas não quer que o seu irmão tenha. Aí ele fica chocado quando aquele outro progride e ele não progride. Mas ele não observa o que aquele ser fez para progredir. Quais foram, né, as suas lutas para obter certas conquistas. Então a gente tem que ter, sim, esses dois verbos tangenciando a nossa existência, o ser e o ter, mas de forma equilibrada, né? De forma equilibrada. E aí vem refletir na nossa liberdade, que é a liberdade de escolha, a liberdade de selecionar, a liberdade de respeitar a vontade ou não, tá? E o ensejo que a gente tem de conquistar a felicidade. Então a gente entende que conquistar a felicidade é um direito. Todo mundo tem direito a ser feliz. Agora, ser feliz no mundo de provas e expiações tem lá suas limitações. Tem lá suas limitações, porque a felicidade não é deste mundo. Mas nós temos que entender que esse objetivo de ser feliz depende de nós mesmos. Depende daquilo que a gente relaciona para ser feliz. Se a gente acha que para ser feliz é necessário o tesouro que enobrece os homens, a gente certamente vai sofrer. Porque Jesus até já disse que o tesouro, ele pode enferrujar, as traças podem corroer, a ferrugem podem comer. Então, o tesouro, ele pode se dissolver no mundo. E aí a gente vai ficar infeliz, porque não vai estar nas nossas mãos. Então, é importante que a gente entenda quais são as características que nós devemos conquistar para que a gente possa obter a tal felicidade. Nós temos que tirar os vícios, afastar os vícios do nosso ser, que é o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a ambição. É fácil falar? É fácil falar. Mas para que a gente possa realmente executar, nós temos que ter uma luta constante sobre as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos pensamentos. Entrar em oração, conversar com Deus, conversar com Jesus, para que a gente possa sentir as bem-aventuranças que ele nos ensinou e nos propôs. Então, liberdade e felicidade, quando vista sob o prisma do materialismo, em que nos remete a crer que podemos tudo sem compromisso ou com uma responsabilidade
capenga, vamos assim dizer, uma responsabilidade não tão forte, isso torna-se perigoso, pois não respeita o próximo, a gente acaba colocando-nos no centro das atenções, e se pudesse, a gente quer até restringir a liberdade alheia, a liberdade do próximo. E quantos assim não fazem, né? Não aprisiona o outro, né? Não aprisiona o outro, às vezes tira a liberdade de executar até o seu pensamento e as suas ações. Mas nós não queremos que a nossa liberdade seja desrespeitada. Então a gente vai entendendo que a liberdade sobre a ótica da doutrina espírita, que nos remete a uma responsabilidade consciente pelos atos que praticamos, e consequentemente resulta em propósitos de uma consciência saudável. Então aí eu lembro que quando dizia um filósofo Herbert Spencer, que ele diz o seguinte: a liberdade de cada um termina onde começa a liberdade do outro. Observa, a liberdade de cada um termina onde começa a liberdade do outro. Ou seja, a pessoa tem liberdade de fazer o que quiser da própria vida e até opinar na vida do outro, né, do outro indivíduo, desde que tenha o respeito ao livre-arbítrio. A gente não pode tolher o livre-arbítrio. Afinal de contas, o nosso livre-arbítrio é respeitado. E ele é respeitado a todo momento. Seria muito fácil para nós, né, seres viventes, que a espiritualidade ou o nosso anjo guardião fizesse as coisas para nós, executasse as nossas tarefas, as nossas decisões. Mas o que seria de nós? Objeto? Um robô? Mas não, nós temos livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio é respeitado a todo momento, mesmo que traga sofrimento, eles nos respeitam. Às vezes nos intui a fazer o bem, recebemos às vezes um aviso para mudar de direção, para mudar o comportamento, mas às vezes somos teimosos, né? Não queremos sair da nossa zona de conforto, e a gente procura por optar por aquilo que mais nos agrada, e às vezes irresponsavelmente a gente acaba por nos destruir intimamente, acaba por nos machucar, acaba que a gente fica cultuando aí um sofrimento. Se a gente buscar lá no Céu e Inferno, no capítulo 3º, que também vai falar algo a respeito desse assunto, a gente vai ver o seguinte, que no item 6º ele vai falar o seguinte: os espíritos são criados simples e ignorantes. Observa, todos iguais, simples e ignorantes, mas dotados de uma aptidão para tudo conhecerem e para progredirem, em virtude de seu livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é que dá essa condição de evolução, de conhecer tudo e de progredir. Então, vem aí no Céu e Inferno dizer para a gente: cuide-se dos seus pensamentos, das suas ações. Você tem o livre-arbítrio, mas saiba usá-lo. Como usá-lo? E a gente vai entendendo que pelo progresso da sociedade, né, os seres adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções, e vai evoluindo, porque ele vai conhecendo novos objetos ou novas situações, faz com que ele compreenda melhor a sua existência. E a gente sabe que na evolução que a gente encontra, né, é fácil entender isso. É fácil. Talvez num passado muito longínquo a gente não conseguisse entender como progredir. Como progredir. E quando a gente progride, né, a gente cada vez mais quer conquistar o nosso bem-estar, quer conquistar a nossa felicidade, quer encontrar uma paz, uma tranquilidade, porque isso remete à felicidade. Então a gente vai entender que a felicidade está na razão direta do progresso realizado. Está ligado intimamente.
Então a gente entende que se dois espíritos, um pode ser tão feliz quanto o outro, eles podem ser beneficiados de tudo aquilo que a sociedade oferece, que o mundo oferece, mesmo estando distante um do outro. Mas vai depender, sim, a sua evolução, do seu adiantamento intelectual, do seu adiantamento moral, do que ele pensa ou do que ele quer para a sociedade e para si mesmo. Então, o que difere é esse conhecimento íntimo, tanto intelectual quanto moral. Mas todos são, né, estão colocados no mesmo patamar, na mesma condição. Então, a escolha é pessoal, a escolha é íntima, individual de cada um. Não tem como eu jogar isso para um coletivo. Como é que eu vou perdoar? O que é o perdão para um ou para outro? E por que perdoar? Ou eu quero buscar vingança? Eu quero cultivar o ódio? Ou eu quero ser humilde, deixar passar, silenciar, ouvir? Então, ainda que juntos, né, a gente pode até estar em trevas, mas um sofre mais do que o outro, porque é notório, é como um cego, né? E um vidente. O cego às vezes não vê a luz, e o vidente já consegue enxergar, mas agora a impressão de cada um depende do seu sentimento. Depende do seu sentimento, porque o sentimento fala mais alto. E para a gente conquistar a felicidade vai depender de como a gente vê as coisas. Eu até vou contar um caso aqui que acho que muitas pessoas conhecem, que estava num hospital, numa cama, uma pessoa que não conseguia locomover, né? E ela estava deitada, e tinha uma outra que conseguia locomover-se e chegava a uma janela. E ele chegava na janela e ficava contemplando a janela. E aquele que estava lá doente, que não conseguia locomover, ficava triste e perguntava para ele assim: o que você está vendo aí? Ele dizia: nossa, eu estou vendo aqui os pássaros voando, eu vejo aqui um campo verdejante, vejo coisas belas. E ele ficava feliz com aquilo e não podia chegar à janela. Aí no outro dia perguntava também: o que você está vendo aí? Aí ele falava: olha, hoje eu estou vendo coisas mais lindas. O céu está lindo, azul. Os pássaros hoje estão todos alvoroçados, estão mais lindos. Olha que maravilha que está isso aqui. Árvores, flores, está maravilhoso. Até parece que choveu de tão verde que está essa grama. E a pessoa ficava feliz com isso. No outro dia, esse outro que estava na cama adormeceu, e aquele outro que estava à janela não estava mais no quarto. Tinha saído, tinha até falecido. E aquela pessoa que já estava recuperada, que já estava sentando à cama, perguntou, né, para a enfermeira: cadê aquele companheiro de quarto que estava aqui? Ela disse: não, ele faleceu, não está mais aqui. Aí ele falou: deixa eu chegar na janela, porque ele via coisas tão lindas que me agradavam, deixa eu ver o que ele via. Ele chegou na janela e viu um paredão todo estragado, não via mais nada, não via nada, via só um paredão. E ainda tinha um outro problema, que aí ele perguntava: mas ele falava para mim que via os campos, via os pássaros verdejantes, e a enfermeira disse: ele era cego, ele era cego, ele não via nada. Observa que a felicidade está dentro da gente. E ele conseguia, cego, sem ver nada, alegrar e acalmar aquele que estava lá no outro canto da cama sem ter uma visão. Isso é a felicidade. Aí eu lembro de Joana de Ângeles quando diz para a gente o seguinte: a dor é inerente ao homem, a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. Muitas pessoas, às vezes, padecem por algum motivo e dizem que cai num sofrimento, cai numa tristeza, enquanto outras, às vezes, passam por até sofrimento, passa até por dores maiores,
mas, no entanto, não se sente em sofrimento. Passa tranquilo, porque já tem um conhecimento superior da vida. E é isso que vai pautando a nossa vida, felicidade ou infelicidade. E aí a gente tem essa liberdade de escolher. E eu falo isso muitas vezes, eu que vos falo, né? Às vezes caio muito em depressão, em tristeza, porque a gente às vezes apega a determinadas situações, em determinadas cobranças que a gente faz de nós mesmos, que acaba nos trazendo uma tristeza. E às vezes não conseguimos enxergar o tanto que evoluímos, o tanto que Deus foi generoso para nós, nos concedendo tantas benesses, a casa espírita, os amigos, temos o que comer, temos onde dormir, temos automóvel, e às vezes vem a infelicidade. Então a gente está querendo mostrar que é uma escolha da gente, porque lá no Evangelho a gente vai achar alguma passagem que fala que o homem sempre reclama, ele sempre diz, em qualquer situação que ele esteja da sociedade, ele vai dizer: eu não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. Essa lamúria que a gente tem, é claro. Muitas vezes a gente depara, pô, eu não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, não é verdade? E nesse raciocínio, confirma lá o que Salomão nos disse no livro Eclesiásticos. Lá no Velho Testamento, o que Salomão diz? Ele diz o seguinte: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a juventude são condições suficientes para obter a felicidade. Ele coloca 3 condições: riqueza, poder e juventude. Nem você tendo todas essas condições, você compra a felicidade ou você encontra a felicidade. Porque nem essas 3 reunidas dão condições suficientes para você atingir a felicidade se você não mudar o seu pensamento, se você não mudar a forma de enxergar à frente. Então, a felicidade é um estado de espírito, é um reflexo da forma como a gente vê as coisas. Em relação à alma, a felicidade está subordinada às leis naturais ou às leis divinas. A gente lembra aqui que as leis naturais são 10, as leis divinas, né, são 10. E a gente vai observar que lá nos 10 mandamentos que foram trazidos por Moisés, são também 10. Olha que coincidência, né? Fazer uma reflexão. E a gente busca na questão 614 do Livro dos Espíritos, que vem explicar para a gente, porque perguntou Kardec para os espíritos, o que se deve entender por lei natural? Aí vem a resposta dos espíritos. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, eles são claros quando ele diz: o homem só é infeliz quando ele afasta da lei de Deus, quando ele não quer aceitar a lei do progresso, a lei de liberdade. Então, ele quer ir contra a lei. Quando a gente fala da lei do trabalho, como exemplo, a lei do trabalho diz lá que a gente tem os momentos de repouso, mas o homem, com a sua ganância e querendo mais e mais, ele quer trabalhar 24 horas por dia. Dormindo, eu não estou ganhando dinheiro. Dormindo, eu não estou conquistando nada. Pensa ele, pois ele está ligado às coisas materiais, o grande materialismo, né? O que corrompe o homem. Então, ele acaba, né, por se esgotar. E aí vai contra as leis divinas. E com isso o corpo enfraquece, vem a doença, né, vem os prejuízos. Então, é a opção dele, é a escolha dele. Então, a gente tem que entender que nós não podemos vincular a felicidade com coisas materiais, com conquistas materiais de poder, de riqueza, porque isso tudo é passageiro e não pertence a nós. Porque tudo que está no mundo é empréstimo de Deus. E a gente, às vezes, não conseguimos entender isso, essa questão de que tudo é um empréstimo, tudo vai ficar aqui.
não vamos levar nada a não ser o que fizemos de bom, a não ser as nossas obras, né? Chico já dizia, né? Chico dizia, né? Que ele não fez muito, que ele tinha medo de quando chegasse lá e perguntasse quais foram as suas obras, né? Quais foram as suas obras? E no mundo espiritual, quais foram as minhas obras? O que é que eu fiz? Né? Se espírito como o Chico tinha essa preocupação, imagina nós, né? Como é que a gente vai entender uma condição dessa, né? Como a gente vai chegar lá? Porque a gente faz tão pouco, faz quase nada. Então, quando uma pessoa tem condição de pensar sobre seus atos, sobre suas ações, tanto as do passado quanto as do presente, ela pode escolher a forma de como agir no futuro. Ela já está agindo no futuro. Então, se hoje ela passa por determinada situação, porque foi o que ela conquistou lá no passado, foi o que ela preparou e planejou lá. E hoje eu estou preparando e planejando o que eu quero ter lá à frente. Né? E a gente vai entender que nem os filósofos consegue entender muito sobre liberdade e sobre felicidade. Cada um retrata esse sentimento ou essa conquista de forma diferente, né? E se a gente buscar lá no livro dos Espíritos, na introdução, no item sexto, a gente vai fala o seguinte, que os espíritos revestem temporariamente o invólucro material perecível. Aí vem, né, a impermanência do corpo. Tem até um livro do Carlos Torres Pastorino, Psicografia de Divaldo, que é impermanência e imortalidade, ou seja, impermanência do corpo, porque é o envelhecimento, o desgaste do corpo, que é uma coisa física, biológica e natural, e a imortalidade da alma, que é a conquista e que é o que nos acalenta, que a gente vai entendendo que a alma é realmente imortal. E aí a gente vai conquistar a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade. Por isso ela é chegada muito, ela fica intrinsecamente ligada com a responsabilidade, porque o que nós fazemos hoje vai refletir também conosco no mundo espiritual. Porque não é como a gente vai terminar, né? Terminei uma encarnação, vou começar algo diferente. Não, nós vamos continuar o nosso pensamento, a nossa vontade e os nossos desejos. Por isso que é interessante a gente começar a ensaiar, aí vem até o treino da morte, né, que Humberto de Campos traz no livro Crônicas de Além Túmulo, que ele fala sobre o treino da morte. Então, se a gente fala no treino da morte, é como se a gente morresse todo dia. Estamos treinando para morrer. Humberto de Campos nos retrata sobre isso. Então a gente vai observar, né, que tudo depende desse livre-arbítrio, da nossa consciência e das nossas ações que a gente vai pautando a nossa melhoria no dia a dia. Então, a gente vai entendendo que, de repente, né, se revoltar com as provas, com as expiações que este mundo nos oferece, mas a gente tem que lembrar que foi a gente que escolheu passar por isso. Se a gente pegar a questão 258 do Livro dos Espíritos, lá no item A, ele vai falar justamente sobre essas provas, que ele vai dizer o seguinte: quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E continua aí resposta. Ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então a gente escolheu lá atrás, né? Não é Deus, então, que se lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Está perguntando. Kardec perguntou. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? E o que os espíritos responderam? Deus dá ao espírito a liberdade de escolher. Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estas tiverem. Então, ele dá a liberdade e a consequência vem. Né? E a consequência vem. Então, a gente tem toda essa liberdade. E a gente vai pegar num livrinho do Emmanuel, que tem Ceifa de Luz, que fala justamente sobre assunto de liberdade. Que ele fala o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da servidão. Paulo falou isso para Gálatas. Gálatas era um povo, né, celta da antiguidade,
habitante da antiga Galácia, né, no centro atual da Turquia asiática. Então, Paulo mandou uma carta para esse pessoal, e ele disse nessa carta, né, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo aos julgos da servidão. E aí vem Emmanuel e nos diz o seguinte: importante pensar como terá Jesus promovido a nossa libertação. Como Jesus promoveu a nossa libertação. Jesus não agitou qualquer bandeira de reivindicações exteriores, simplesmente obedeceu às leis divinas, né? Jesus obedeceu também às leis divinas, fazendo o melhor da própria vida e do tempo de que dispunha, em benefício de todos. Claro. Teve lutas e conflitos no âmbito pessoal das próprias atividades, teve afeições, incompreensões, companheiros frágeis, adversários e perseguidores, porém nada o fez voltar-se contra a hierarquia ou contra a segurança da vida comunitária. Mesmo tendo aí esses adversários, esses problemas, ele continuou pautado no amor, na fraternidade, né? Em todo aquilo que ele nos ensinou e nos mostrou. E, por fim, ele diz o seguinte, que temos que ter a aceitação da cruz que assinalou a obediência suprema às leis de Deus. E qual que é a nossa cruz? Qual que é a cruz de cada um? Isso é de foro íntimo. Cada um sabe qual é o seu sofrimento, qual é a sua angústia. Mas a beleza da doutrina espírita é falar para a gente assim, isso é passageiro, isso é necessário, isso vai passar, isso também passa. Então nada é permanente. E com fé, com oração, com prece, a gente vai conquistando e vai fortalecendo em cada ação da nossa vida. Então, Jesus nos ensinou, quando estiver em aflição, quando estiver angustiado, ore, ore, porque você encontrará na oração a paz. E conseguindo conquistar a paz, você vai conquistar aquele momento de felicidade, de tranquilidade. Então, Cristo deixou muito claro que não pode andar no amor se não se toma todos os dias a cruz. Como é que eu vou andar no amor se eu não pego a cruz? Se alguém quer vir após mim, Jesus disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Está lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23. E ainda, quem não carrega a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Lucas, capítulo 14 e 27. Então, Jesus trouxe, por intermédio, né, dos discípulos, essas mensagens em relação ao carregar a cruz. Então, a gente tem que pensar nessas condições e compreender que o Cristo nos ensinou o caminho da libertação de nós mesmos, libertar daquilo que nos prende aos atavismos, daquilo que nos prende ao atraso, daquilo que nos prende aos mecanismos de cultivar e cultuar a infelicidade. Então, meditemos na lição para não cairmos de novo sob o antigo e pesado jugo de nossas próprias paixões. Libertar dos nossos vícios, libertar do orgulho, libertar da inveja, libertar de pensamentos negativos. É isso que vai fazer com que a gente conquiste algo melhor para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então a gente tem que entender que os bens terrenos são instrumentos e não objetivos, que os bens materiais são instrumentos, mas não é o objetivo da nossa existência. O nosso objetivo é o aprimoramento moral, a evolução do espírito. Jesus, em seu evangelho, nos esclarece: não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consome, e onde os ladrões os desenterram e roubam.
mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não se consome a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não se desenterram nem roubam. Mateus capítulo 6, versículo 20. Então, para quê, né? Tá aí as lições, mas nós aí queremos mais e mais e mais, né? O que, ao contrário de tudo isso, usam mal a liberdade que Deus nos concede e retardam a marcha, né? E podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. E é quando se toma um castigo. E aí se toma um castigo, porque aí vai tendo que ter reencarnações e reencarnações. E tem que ter oportunidade de ter uma reencarnação. E a gente sabe que não é fácil. Que não é fácil. E aí eu lembro lá, já indo para o finalmente, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem lá o item 25, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, sobre a melancolia. Porque quando a gente fala de felicidade, vamos falar do oposto, que é a melancolia, que é a infelicidade. Para ver se a gente compreende melhor e não cultue a infelicidade para que a gente possa conquistar algo melhor. E aí fala o seguinte: às vezes uma vaga tristeza se apodera dos nossos corações e nos leva a considerar amarga a vida. Uma tristeza, né? Às vezes uma vaga tristeza se apodera dos nossos corações e nos leva a considerar amarga a vida. É que o nosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota. Em vãos são os esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, no abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes, porque a gente não consegue conquistar aquilo que a gente coloca como medida para a conquista da felicidade. Para eu ser feliz, eu tenho que conquistar algo material. E às vezes não é fácil, e às vezes não consegue conquistar, eu vou viver eternamente amargurado e infeliz. Então a felicidade real é uma casa que constrói por dentro da nossa própria alma. Ser feliz é o ideal de todas as criaturas inteligentes do universo. A felicidade, no entanto, depende exclusivamente de nós, dos nossos esforços para afastar os obstáculos à sua realização. São obstáculos à felicidade. Aí tem que ter uma receitinha aqui. Quais são os obstáculos para a felicidade? Apego aos bens materiais. Nós não apegamos, né, aos bens materiais, que são transitórios e assim não podem manter a felicidade. A satisfação do egoísmo. Quanto mais buscamos saciar os anseios do individualismo exacerbado, mais nos afastamos das pessoas que nos poderiam trazer a felicidade da comunhão afetiva. E, por último, a conquista do poder. O poder enebria, né? O poder enebria, assim como todo tóxico, que acarreta debilidade física e mental. O tóxico do poder faz-se sentir a fraqueza da nossa situação diante das adversidades. Todas as vezes que somos arrojados das posições de mando, o que acontece com frequência, porque hoje eu estou numa situação de poder, de mando, amanhã não estou mais, aí eu fico infeliz porque não tenho mais aquela condição, sendo que a gente deveria ter preparado, porque aquilo é passageiro, cargos são passageiros, condições de poder são passageiras, e aí a gente acaba por caindo num desânimo e numa tristeza. E o pior de todos seria a sede de vingança. Esse é triste, é a falta de perdão. E aí a gente procura vingar. E isso vai nos, né, fazendo parte da nossa vida, em existência após existência, é onde vem aquela grande doença de obsessão, né, que é a busca da vingança. Porque ela não termina, se a gente sabe que a vida não termina com o corpo material, que ela continua, a gente leva também essa necessidade de vingança além do túmulo. E aí é onde que eu digo que a falta de perdão é que cria a obsessão, porque a gente ainda não aprendeu a perdoar, né? E a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher
que ele deixa a cada um por quanto, assim como tem mérito de suas obras, a obra que cada um fez, né. Então, esse assunto é um assunto, assim, vasto, um assunto interessante, porque fala de liberdade, fala de felicidade, né. E aí a gente vai procurar lá, quer ver, no Livro dos Espíritos, que ele nos diz que ainda que a felicidade na Terra é comum e possível a todos, para a felicidade material é a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé do futuro. A gente vai ver isso lá na questão 922 dos Livros dos Espíritos. O Livro dos Espíritos ele vai dizer isso, né? Que ainda que a felicidade na Terra é comum, é possível a todos. Para a vida material, é a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé do futuro. E aí eu lembro, né, já chegando realmente no finalzinho, eu lembro de uma canção do Jota Quest que diz o seguinte, o Sol, né, que ele diz, ei dor, eu não te escuto mais, você não leva a nada. Ei medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. E se quiser saber para onde eu vou, para onde tenha sol, é para lá que eu vou buscar a luz, né. Então que eu não vou deixar a dor, o medo, né, tomar conta de mim, né, que vai me fazer com que eu pense que a vida não tem mais nenhum sentido e me levar a uma tristeza, a um pessimismo, a uma depressão, até uma doença. Então a gente tem que procurar no Cristo, na oração, na prece. E tem até num livro do Chico, que eu acho muito bonitinho, é um livro pequenininho, que chama Nascer e Renascer, é uma psicografia de Emmanuel. E lá tem um capítulo que chama Aceitemos a Dor. E ele fala o seguinte, não lamentes a dificuldade e nem amaldiçoes o sofrimento que porventura te busquem. Não temas a dor na escola da vida e recolhe em silêncio as bênçãos de que é necessária. Quando te vejas no usufruto dessa ou daquela promoção, atendo às circunstâncias do mundo, às imposições dos que te cercam ou às convenções em que a existência se te condiciona. Escolhe a senda da abnegação, em auxílio aos outros, porque o Senhor nos ensinou, em espírito e verdade, que somente o preço do esforço máximo, pela vitória do bem, com o esquecimento de todo egoísmo, é que escalaremos o monte da paz com a nossa própria renovação. E terminando, todas as dificuldades do mundo, sejam grandes inquietações ou desabores, pequenos, né? Todas as dificuldades no mundo, sejam grandes inquietações ou desabores pequenos, constituem lições de trabalhos simultâneos a que nos convida o divino semeador para que se intensifique na terra a seara da libertação e todos os valores do espírito. Bem-aventurados aflitos, disse Jesus. Os aflitos bem-aventurados, porém, não são simplesmente aqueles que choram e sofrem, ditando críticas e queixumes, e sim aqueles que recebem as tribulações e dores transitórias da vida, por benditas e honrosas oportunidades de servir com o Cristo de Deus, agindo com bondade operosa e paciências incansável na vitória do bem. E assim, meus queridos irmãos, desejo a todos uma reflexão, saber escolher como você quer ser feliz ou não, ser livre ou não. É bom que a gente seja livre para fazer as boas escolhas e que essas escolhas nos conduzam a um futuro feliz, né? E aí desejo a paz, muitas bênçãos e que Jesus esteja com cada um. Agradeço aí a todos e deixo aí o meu abraço fraterno.